coordenados pela professora Rosiane Matar, escrevemos o manual aí de assistência à gestante puérpera com Covid, e que eu acho que é o objetivo da nossa reunião, contextualizar os casos, permeando o que está escrito nesse manual, que é de muita ajuda também, né, na assistência. E obrigada por estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Ótimo. Meu nome é Gabriel, né, a professora Suê já me apresentou, meu nome é Gabriel Ozanam, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, faço parte também desse grupo de trabalho da Covid-19, né, e gravidez, que tem sido um grupo que já tem algum tempo trabalhado intensamente, né, nas questões relacionadas ao cuidado da gestante com Covid, né, e tem sido de grande importância. Para mim é uma satisfação estar aqui discutindo com vocês hoje os casos, tá? Porque eu acho que assim, a gente tem construído muito conhecimento junto, tá? Muitas coisas a gente está aprendendo junto nessas discussões, às vezes achando soluções de forma conjunta, às vezes um ponto de vista externo é bom, mas nada como ponto de vista interno que realmente sabe como que é o fluxo, né? E eu acho que uma das coisas pontuais que a gente tem discutido, né, Suê, é como os fluxos são tão importantes para a gente dar conta dessa demanda absurda que a Covid tem determinado no nosso sistema de saúde. Então, nós estamos numa corrida contra o tempo para nos organizar enquanto essa doença realmente tenha cometido todo o país, tá? Então, agora eu acho que a gente pode passar para a apresentação, né? Pode. Por favor, se apresente. Desculpa, gente, é uma coisa impressionante, né? Sempre está tudo dando certo. Na hora que você tem que fazer com que a coisa realmente dê certo, ela dá errado. É a lei de Murphy. Não, está dando certo. Mais ou menos isso, lei de Murphy. Um prazer muito grande estar aqui junto com vocês, né? E estar junto para poder discutir esses casos de Covid que parece que a gente não vê o fim, né? E parece que a complexidade está cada vez maior. Então, é um prazer muito grande estar aqui e vou apresentar, na verdade, eu separei 2 casos de Covid do Hospital do Trabalhador, inclusive vou apresentar um caso que seria o Covid-2, se vocês puderem passar, porque essa é uma paciente que ainda está conosco. Não teve fim, ela ainda está internada conosco, né? E daí é um período bem... É uma que internou com 32 semanas, que a apresentação é 2 apresentação? Isso, é. Não, eu acho que é a com 36, né? Não? 36 semanas e 5 dias? Deixa eu confirmar. Que está internado ainda, que tem a última avaliação de ontem. Do dia 4, exatamente. Dia 3, isso? Então, tá. É a apresentação 1, Suê, que chegou para gente. Ô, Gabriel... Está em apresentação só. Quer que eu apresento aqui? Pode apresentar. É porque aqui eu estou vendo... É 25... Bom, apresenta aí. Isso, espera aí. Isso, confirmando, isso mesmo. Eu vou começar a projetar aqui. Qualquer coisa que não for o caso, você, por favor, me sinalize, tá, Somara? Tá ótimo. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Tá, obrigada a vocês. Uhum. Nossa, quem disse que eu vou conseguir ler? Não, eu tenho uma outra. Eu quero, por favor, pode abrir para mim. Pode passar. Isso. Então, seria eu e a doutora Márcia Craig. Márcia Craig teve um pequeno contratempo, não conseguiu participar, então eu vou participar, né, nessa live que a gente está fazendo discussões de casos. Eu estou com um pouquinho de dificuldade para poder ler, mas eu já estou... Uma ideia, Somaia, você está no celular, você tentou aumentar a tela, porque às vezes a gente consegue.
Isso, não, mas é que eu consegui abrir aqui eu só não consigo acesso à internet, mas consegui abrir o caso, então vai ficar bem tranquilo aqui, tá Ah, bom? ok. Só estava confirmando que era o mesmo, tá? É esse mesmo. Então, é uma paciente, né? Ela tem 20 anos de idade, ela chegou aqui no hospital conosco no dia 11 de abril, tá? Ela já veio com um teste da Unidade Básica de Saúde como Covid positivo e sendo gestante. Ela estava com uma queixa de tosse, cefaleia, coriza e uma falta de ar, né? Uma dispneia. Apresentava uma frequência respiratória de 30, uma saturação de 90%, e ela já veio encaminhada para poder fazer o internamento. Dentro da avaliação, a primigesta, uma idade gestacional de 36 semanas e 5 dias, por uma ultrassonografia precoce de 6 semanas, negava dor abdominal, sangramento, nenhuma queixa obstétrica, única medicação em uso, sulfato ferroso, sem comorbidades alguma. Negando alergia, um pré-natal de risco habitual, as rotinas, a primeira e segunda rotina sendo normal, e também sem vícios algum. Ela estava num regular estado geral, taquipneica, corada, uma saturação aqui de 94% e uma frequência cardíaca de 111 e frequência respiratória de 30. No exame obstétrico, era uma altura uterina de 32 centímetros, movimentos fetais presentes durante o exame, uma frequência cardíaca variando entre 124 e 151, sem desaceleração em relação a isso, um colo grosso, longo posterior impérvio, né, uma polpa só no orifício cervical externo, e a convite estava confirmada a partir do dia 6 de abril, então ela teve uma piora, né, do Covid. Desde o dia 6, ela fazia uso do Clavulim, prednisona e budesonida nasal. E foi encaminhado para um leito de isolamento. Nesse momento, não se viu a necessidade de fazer IOT, apenas fazendo o suporte de oxigênio, tá? Ela estava comunicativa, normotensa e apenas uma taquipneia. Foi mantida em oxigênio com 3 litros por minuto, e ela não suportava o aumento disso, né? Então, foi mantido nesse nível. Tórax simétrico, boa expansibilidade, apresentando leve esforço respiratório, o abdômen, né, gravídico, óbvio, indolor, e a palpação reduz aéreos positivos. O raio-x de tórax dela, no dia 11 desse internamento, apresentava infiltrado bilateral, algodonosos em terço médio, base direita e terço médio na esquerda. Um PCR positivo, de Mirubê de 0,7 e mantendo-se uma PO2 de 93,9%, com uma saturação de 97,8%. Essa paciente foi evoluída, né, adequadamente e fazendo acompanhamento em conjunto com a clínica e com a obstetrícia, tá? Uma vitalidade fetal sendo avaliada diariamente com uma boa vitalidade do bebê e a ultrassonografia demonstrando um bebê com peso de 2,661 gramas e uma idade gestacional pela biometria de 35 semanas e 6 dias, Doppler normal, ILA normal. No dia seguinte, de madrugada, foi acionada a equipe, porque ela apresentou subitamente uma piora do padrão respiratório, a paciente estava taquipneica com uma dessaturação 70%, necessidade de aumento do fluxo do oxigênio para 15 litros por minuto, houve uma melhora relativa para 88%, variava para 94%, voltava para 88%, e após posicionamento e aumento desse fluxo. A gasometria arterial continuava compensada, continuava bem, e tentativa de realização, né, da ventilação não invasiva, mas sem sucesso. Com isso, foi acionada a equipe obstétrica, sinais visíveis de esforço respiratório dessa paciente. Então, pela avaliação, houve a necessidade, né, da ventilação, estavam pensando na ventilação mecânica.
Como ela teve uma leve melhora, esperou-se até de manhã, mas a paciente entrou num esforço respiratório, um cansaço muito grande, né? A vaga já estava disponibilizada de UTI neonatal também, e daí foi feita a opção, tá? Para poder fazer uma intervenção, né, de a cesariana. No TAC de tórax nesse dia, o laudo, então, deu com um acometimento de aproximadamente 60% do parênquima pulmonar. Foi realizado, então, a cesárea segmentar transversa. Nesse momento já tinha sido feito, então, o IOT dessa paciente com anestesia geral e foi realizada a cesariana. O neném nasceu bem, um feto masculino, Apgar 99, um peso de 2 kg, 830, tá? E o bebezinho foi para a UTI, mas para ficar em leito de isolamento e avaliação e acompanhamento desse bebê, e essa mãe foi deslocada, então, para a UTI, tá? Essa mãe foi recebida, então, com uma síndrome respiratória aguda grave, né? E ela foi mantida no centro obstétrico. Ela se encontrava, então, com pupilas mióticas, estava bem, murmúrio vesicular bastante diminuído e presença de crepitantes em base, tá? E foi iniciado, então, a ceftriaxona e a clindamicina, que ela já tinha iniciado, já estava no D3, né? Passado, então, ficou na UTI, fazendo prona, né? Então, fazia intercalado prona, e se manteve em ventilação mecânica, um nível funcional de 1A, força muscular não era possível avaliar, tá? Então, se passou-se alguns dias, no dia 21 de abril, né? Paciente difícil de sedação, interagindo, apesar, né, dela estar sedada e com bloqueio, piora da relação da perfusão dessa paciente, mas sem indicação de prona, foi feito um ajuste de sedativos com novas associações, sem previsão de extubação da paciente, sendo optado, então, pela traqueotomia, devido ao risco da extubação acidental e facilitar o desmame, diminuindo ainda o risco, né, dessa paciente. Informado os familiares, em reunião ocorrido no dia seguinte, né? E então a paciente permaneceu em leito de UTI com traqueostomia, em neva, bom padrão, mantendo estruturação adequada, hemodinamicamente estável, tá? E no dia 3 de maio, então apresentou pneumonia, foi feita a cultura, uma pneumonia por pseudomonas, em uso de cefepime, né, e de Tazocin, que ela está em uso, mas se mantém ainda, não consegue fazer o desmame do respirador. Ela desatura muito na retirada, ainda na tentativa de retirada, então ela ainda permanece em leito de UTI. É um quadro grave, que a gente não está tendo uma boa evolução, uma evolução favorável, um paciente extremamente jovem de 20 anos, né? E o outro caso que eu tenho para apresentar para vocês, né, que acho que daria tempo, é isso que o moderador vai poder me falar, e daí é um outro caso em que a gente tem uma paciente que ela tem 26 anos, ela internou gestante de 32 semanas, né, e que ela, já estou abrindo aqui, e que ela entrou com um quadro grave, ela foi internada na UTI, acho que agora já está aqui, conseguiu ali, né, esses 26 anos, ela é uma gesta 4 para 1 cesárea 1, aborto 1, e data de último parto de 1 ano e 7 meses, negando comorbidades, mas uma paciente obesa, tá? Então, ela tinha um MC de 40, 132 quilos, né? A rotina de pré-natal anotada em carteira sem alteração, era um feto pélvico em 17 de dezembro, tá? Uma morfologia normal, e a paciente, ela referia odinofagia e febre iniciados em 15 de fevereiro, ela internou no dia 24 de fevereiro.
foi coletado, então, o PCR na unidade de saúde e também veio com um exame positivo. Ela foi encaminhada, no encaminhamento se apresentava irregular, estado geral, com horário hidratada, uma PA de 113 por 73, com pulso de 133, um PO2 de 95% em ar ambiente, uma frequência respiratória de 44 movimentos por minuto. O início dos sintomas, então, era 15/2, com tosse, dispneia, cefaleia, diarreia, astenia, inaptência, mialgia e anosmia. Ela tinha um quadro bastante completo, tá? Foi considerado como um caso grave, internado na UTI Covid, iniciou-se a profilaxia para trombose, realizado lateralização, intercalando os lados, com uma ventilação não invasiva, intermitente, conforme a tolerância da paciente, fisioterapia intensiva, né, nessa paciente, vigilância da condição materno-fetal, em conjunto com obstetrícia, a vigilância hemodinâmica e vigilância para sepse e disfunções orgânicas, tá? Na avaliação obstétrica, era uma altura uterina de 33, o DCR de 160 batimentos por minuto, foi feito cardiotocografia no leito, por causa dessa taquicardia fetal, e foi se mantendo diariamente essa avaliação por cardiotocografia. Ela ficou estável até o dia 27 de fevereiro, com melhora importante do padrão respiratório, encaminhada para a enfermaria de isolamento respiratório, com a melhora dos seus exames também, e voltando uma frequência respiratória de 20, né, frequências respiratórias por minuto. No dia 1º de março, com boa evolução, ela teve alta hospitalar, com controle ambulatorial semanal, né, principalmente do bebê. No dia 25 de abril, então, ela teve um internamento, né, 2 meses depois, ela retorna com uma cesárea eletiva, uma altura uterina de 41 centímetros, uma cesariana que foi realizada sem intercorrência do desejo materno, e o RN nascido em boas condições, sexo feminino com APR de 9,10, peso de nascimento 4 kg 150 gramas. Então, tivemos uma grávida que teve uma intercorrência durante a gestação, uma intercorrência grave, 32 semanas, mas que teve uma evolução satisfatória, não foi realizada a interrupção da gestação, tendo esse bebê, então, na época do termo mesmo, e um bebê com excelentes condições. E tivemos uma paciente que estava praticamente no termo, né, estava com uma gestação de 37 semanas, uma paciente jovem, sem obesidade ou sem outras comorbidades, mas que teve uma evolução muito ruim, né, foi necessário fazer a interrupção da gestação, mesmo por essa insaturação, essa impossibilidade de manter essa mãe bem, e ela permanece ainda internada na dependência da ventilação mecânica. Então, nós temos esses dois fatores, né? São pacientes recentes, bem recentes, que a gente resolveu trazer para a discussão. Bem, olá, sou Maia, obrigado, tá, pela apresentação, espero que todos tenham conseguido ver a projeção. Realmente você conseguiu falar dos 2 casos em um tempo hábil, né, Somaia? Então agora nós vamos poder discutir. Eu acho que um dos pontos importantes, que a primeira marca, que a Somaia até destacou agora no final, gente, é a questão de um conceito que a gente tinha para outras doenças, especialmente H1N1, algumas outras doenças obstétricas, que, por exemplo, o parto, ele ajudava muito a mãe. Ele era um tratamento. Esse caso, esses 2 casos, a Somaia traz aqui, ela mostra o vídeo, né? Parece que o parto não trata a gestante como a gente esperava. Então, a indicação do parto, atualmente, é uma indicação muito vinculada à saúde fetal, né? Então, a gente pensa realmente no feto para fazer o parto dele, né? E a gestante, a gente não tem aquela expectativa de que, se eu fizer o parto, necessariamente essa paciente vai evoluir bem. Vocês viram numa paciente que fez o parto e que ela não teve uma evolução, né, até o presente momento, igual a Somaia apresentou,
uma doença grave, com uma intubação prolongada, agora está com traqueostomia, enquanto a outra que não foi feito parto, tá? Ela evoluiu bem. Então, assim, não quer dizer que uma coisa é ruim e a outra coisa é boa, mas a gente pode dizer que o parto não trata COVID, igual a gente já viu em algumas outras, né, doenças obstétricas anteriores, né, Suê? É uma coisa importante da gente destacar isso. E aí eu fiquei aqui pensando o que diferenciou os dois casos, já que um era de uma paciente de risco habitual e outra era uma paciente obesa, né, com risco aumentado. E talvez, se eu não me perdi na apresentação, eu acho que foi o manejo antes da internação, antes da chegada dela. Me pareceu, porque assim, ambas tinham teste colhido positivo, quando elas chegaram, elas já estavam com mais de 10 dias de história, só que a primeira recebeu tratamento com antibiótico, corticoide e em casa, foi isso, se eu não me engano? Sim, isso mesmo. E a segunda, ela chegou, vamos dizer assim, virgem de tratamento, e esse tratamento foi feito internada. Internada. Com a corticoterapia e tudo mais. Então, eu acho que assim, a gente podia, não sei como o Gabriel vai querer conduzir, colocar a nossa apresentação do manual, e eu acho que esse é um dos pontos, né? Em que momento eu devo entrar com tratamento, e às vezes eu entro com tratamento com a corticoterapia ainda numa fase viral, e eu não estou ajudando a paciente nesse momento. Se eu entro com corticoterapia no momento ainda precoce, pode ser que eu esteja ajudando a replicação viral ao invés de tratar o paciente, né? Eu acho que talvez um dos pontos que pode marcar essa diferença seja esse tratamento inicial antes dessa paciente chegar. O que você acha, Gabriel? Não sei se... Eu acho que a gente pode falar a respeito disso. A gente pode passar alguns slides do manual, que eu acho, Suê, que a gente pode conversar um pouco aqui, se todos estiverem de acordo, assim, qual que seria a proposta terapêutica em geral dos pacientes com COVID. A gente fala um pouco de critérios de UTI, quando internar essas pacientes em UTI, né? A gente pode falar também, né, a progressão, um pouco sobre essa progressão de ventilação das pacientes, falar um pouco da pronação, isso de uma forma rápida, porque eu acho que a gente consegue mostrar os dois casos e a gente consegue fazer um paralelo, né? A gente consegue discutir isso daí, tá? Vocês estão de acordo, gente? A gente pode seguir nesse formato, então, que eu acho que ele fica bem interessante para a gente discutir os dois casos. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, gente, toda vez que a gente discute um caso de trás para frente é muito fácil, né? Ele fica muito óbvio tudo aquilo que a gente faz. As ansiedades que a gente tem naquele momento, o desespero de pacientes, a gente está vendo atualmente, eu não sei se vocês têm vivenciado isso, mas aqui, né, no meu estado, eu tenho visto isso com uma certa frequência, não só de gestantes, mas de vários pacientes, os pacientes com uma grande negação e com grande medo de internar. Então, eles chegam ao ponto de não irem para o hospital, ou não procurarem assistência no momento correto, porque eles têm medo de internar e a internação significar uma coisa do tipo assim, estou grave demais, talvez eu não consiga sobreviver a essa doença. Então, as pessoas estão até atrasando por esse motivo. Parece uma coisa simples, mas não é, ela tem sido uma realidade, né? Então, eu vou começar a falar um pouco aqui agora, gente. Eu acho que é importante, toda vez que a gente for discutir qualquer caso, a gente lembrar que sempre a gente tem janelas de oportunidade de melhoria. Tá? E eu falo que o nosso serviço é protocolo e fluxo. Tá? E quando eu falo serviço, não é intra-hospitalar, são os nossos serviços de saúde, porque a gestante, especialmente, se não tiver um fluxo bem desenhado para ela, ela pode pagar um preço alto por isso daí. Tá? Então, acho que a gente pode começar conversando isso daí, e eu acho que a gente sempre tem possibilidade de melhorar uma coisa aqui, outra coisa ali nos nossos casos, mas realmente são casos que realmente muito, né? Vocês estão vendo a minha apresentação? Ainda não, Gabriel. Ops. E agora, vocês conseguem ver ou não? Estamos começando a ver. Só tem Perfeito. que pôr agora no agora modo vocês estão vendo, né? Sim. Só falta... Isso, beleza. Gente, então esse é o manual. Esse é o manual, tá? O manual de recomendações de assistência gestante puérpera frente à pandemia de Covid. Vocês podem acessar através do QR Code ou nesse link. A Karine pode colocar esse link para a gente também aí, né, online. Eu acho que toda vez que nós
que nós discutimos, essas gestantes, a gente começa falando da triagem clínica dessas pacientes, que é importante toda paciente que chega no serviço de saúde, ela ser triada do ponto de vista clínico, e dentro dessa tabela de perguntas, toda vez que eu tenho uma resposta que sugere um risco de Covid, ela ser atendida de uma forma, né, no caso, por exemplo, chega referenciada, então ela já tinha, né, o diagnóstico de Covid, né, as pacientes de uma forma geral, e esse gráfico aqui, um outro gráfico que é tradicional, prestasse um pouquinho de atenção, né, é um gráfico, né, que todo mundo que está estudando Covid está vendo, que fala de qual que é a fase de replicação viral, né, que seria esse estágio de infecção inicial, depois essa paciente vai entrando para uma fase em que ela vai entrando para a fase pulmonar, que pode ser sem hipóxia com hipóxia, com uma crescente fase hiperinflamatória. Por que esse gráfico é importante? É importante por vários motivos. Primeiro, ele ajuda a gente a entender um pouco melhor quando pedir os nossos exames, mas também ele é importante no cuidado dessas pacientes. Nesses primeiros 7 dias aqui, como a gente pode ver, você tem uma fase de resposta viral, de replicação. Nessa fase inicial, o corticoide ele não tem sido recomendado pelo risco dele favorecermos ele a partir do 7º dia, que é quando essa paciente já entra numa fase de resposta hiperinflamatória, que aí eu vou diminuir um pouco, na verdade não é hiper, né, é uma resposta inflamatória, eu vou diminuir um pouco, né, essa resposta da paciente, evitando que ela progrida para esse estágio 3 da doença, tá? E nesse momento aqui, junto com o antibiótico, tá? O corticoide ele pode ter um efeito benéfico para essa paciente. Mas antes dessa fase do 7º dia, existe um receio, como em várias viroses que a gente, né, já estudou ao longo dos anos, né, uma piora do quadro quando você inicia o corticoide, já que você pode favorecer a replicação viral. Tá? Então é importante a gente ter um marco de quando começar esse tratamento. Então, aqui, quando e qual exame solicitar, o PCR é o exame ainda de eleição, né? O PCR-RT-PCR. O dia que ele tem mais sensibilidade entre o 3º e o 7º dia, mas a gente tem visto alguns protocolos, né? Ampliando um pouco essa janela de fazer esse exame, às vezes desde o 1º até o 8º dia, mas entre o 7º e o 3º ainda é o período de maior sensibilidade, e os exames sorológicos passam a ser úteis a seguir, tá? Então, isso daí fazendo um contexto geral, tá? Entrando um pouco agora dentro dos nossos casos, eu acho que é importante no nosso serviço a gente organizar o nosso monitoramento. E aí isso não é só o nosso serviço hospitalar, é o nosso serviço também de UPA, é o nosso serviço que recebe os pacientes inicialmente, para a gente ficar atento para sinais de alerta. E tem esse score de alerta modificado, né, que é o MILS, que ele aborda exatamente isso. Ele coloca parâmetros, né, a clínica já utiliza o MILS, né, os sistemas de alerta precoce já há muito tempo, né, e o que ele vai fazer é o seguinte: a hora que a paciente chega, independente do profissional que atenda, se vê que ela está com uma frequência maior do que 25, maior ou igual a 25 incursões respiratórias, ele já sabe que é uma paciente que tem, né, um sinal importante, um alerta vermelho, que ela merece um cuidado especial, assim como se tiver uma saturação para gravidez abaixo de 95. Aqui é um ponto de cuidado, tá? No paciente não gestante, o nosso ponto de corte para saturação é 92%. Nas pacientes gestantes, o nosso ponto de corte é manter a saturação acima de 95%. Então, toda vez que estiver abaixo de 95%, é uma paciente que tem, no mínimo, uma doença de moderada a grave. Obviamente que serve como sinal de alerta, a presença de taquicardia, né, hipotensão dessas pacientes, então, assim, alterações sensórias, então, tudo isso, né, com essa tabela, se eu tenho 2 sinais amarelos ou um vermelho, eu já devo ficar bem atento a essa paciente, especialmente se ela for grávida, e essa paciente deve ser referenciada imediatamente para um centro de cuidado mais especializado. Bem, mas em relação ao quadro materno, de uma forma geral, como abordar, tá? Bem, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que, assim, que ainda não tem muita, né, que não tem muita discussão é, paciente que é assintomática, gente, essa paciente eu não preciso fazer exames laboratoriais, eu vou testar essa paciente já vai ter sido testada se ela é assintomática, né, e se o exame vem positivo, eu não preciso solicitar nenhum exame, mas eu preciso monitorar essa paciente através de um teleatendimento, né, especialmente a partir do 7º dia. Mas entre o dia do diagnóstico até o 7º dia de sintoma, eu vou fazendo uma avaliação a cada 2 dias, tá? Se essa paciente não tiver fator de risco, é óbvio,
né? Se ela tem fator de risco, eu devo estreitar esse monitoramento. Mas a partir do 7º dia, especialmente até o 10º, e agora a gente tem visto que os casos têm se agravado um pouco depois disso, então, assim, 12º, em alguns casos, até 14º dia, vale a pena manter um teleatendimento dessa paciente diário, perguntando sobre sinais e sintomas de alerta para essa paciente, tá? E uma paciente que tem dispneia, começa a queixar de dispneia, já é uma paciente que já não é mais quadro leve, é uma paciente, né, um quadro já moderado. Aqui, nós apresentamos a tabela no nosso manual, que mostra quais são as características, por exemplo, de uma paciente que tem um quadro leve, mas destaca que a dispneia tem que estar ausente. Nessas pacientes também não está indicado nenhum teste de tratamento, e se ela tiver nos primeiros 2 dias de síndrome gripal, ela deveria iniciar o oseltamivir. Tá? Essas pacientes a gente vai fazer basicamente o quê? Suporte e monitoramento dela. Tá? Lembrando que a partir do 7º dia até ali 12º, 14º, tem sido atualmente os períodos de maior complicação dessas pacientes. Então, isso é importante. Já as pacientes que apresentam, né, uma tosse, uma piora muito grande, aquele quadro que ela estava tendo, né, ou especialmente aquelas pacientes com uma frequência respiratória maior, menor que 95%, essa paciente tem que ser admitida no hospital. E aí, esse grupo de pacientes, a gente vai fazer toda a propedêutica proposta com hemograma, creatinina, sódio, potássio, função hepática, LDH, um PCR, né? Algumas provas de coagulação, dedímero, ferritina. O raio-x de tórax pode, né, como foi feito em uma paciente, ser feito, mas a tomografia ainda continua sendo o nosso exame preferido, mas às vezes não tem em todos os lugares. E essas pacientes, sim, agora internadas, que são candidatas ao antibiótico. E isso se ela tiver sinal de infecção bacteriana. Tá? Muitas vezes se inicia o antibiótico, reconfirma o quadro, se não tem suspeita de infecção bacteriana, suspende, se mantém a suspeita, tá? Essa paciente continua com antibiótico terapia. Paciente internou, ela tem que receber a heparina profilática. A paciente internou, né, e ela tem que receber, então, a corticoterapia. E aí, a partir desse momento, que a paciente estará recebendo a corticoterapia, e se ela estiver a partir do 7º dia de início de sintomas ou da testagem, né, se ela não tiver data desse início de sintomas. Bem, o grupo grave igual, né, gente? A gente vê que a paciente vai piorando, vai tendo dor torácica, a saturação realmente ao ar ambiente fica menor que 95%, a frequência respiratória aumenta ainda mais, você tem uma PaO2, FiO2 menor do que 300, então essas pacientes, da mesma forma que a paciente moderada, essas são pacientes que vão precisar de internação, antibiótico, heparina, corticoterapia, e essas pacientes devem ser consideradas, sim, para internação em UTI. Tem mais, né? Mas isso daí, obviamente, cada local tem a sua CCIH, mas a gente tem proposto o uso da ceftriaxona, né, com a azitromicina, naquelas pacientes com critérios clínicos e radiológicos de pneumonia bacteriana. A paciente, né, que estava utilizando algum antibiótico, ela acaba, né, podendo não ficar elegível a alguns outros, né, antibióticos durante a sua internação. A heparina vai ser para todas as pacientes na internação, tá? E a corticoterapia, que a gente destaca, né, após 7 dias do início dos sintomas, e os medicamentos que a gente vai utilizar é a metilprednisolona ou a dexametasona, todas elas, né, com a paciente internada a partir do 7º dia, isso daí é importante, tá? Mas quais seriam os critérios que a gente tem para UTI? E aí a gente faz uma reflexão junto. Só um pouquinho, volta um pouquinho só no corticoide, né? Eu acho que aqui, quando a gente tem uma paciente perto da viabilidade, a gente pode pensar em fazer a dexametasona 2 vezes por dia, né? Só um acréscimo. Que aí você faz por 48 horas, né? 6 miligramas, 2 vezes por dia, completando 12 miligramas por 2 dias. Isso, né? Então, assim, a gente tem essa possibilidade que entra até para maturação, né, Suê? Sim. Pulmonar, né, fetal, né? Perfeito. Bem, o que seria critério de internação em UTI, gente? Bem, eu gostaria que a gente fizesse essas pontuações, mas sempre remetendo um pouco aos nossos casos, tá? Então, por exemplo, assim, quando a gente fala dos tratamentos, a primeira paciente que chega para a gente já usando antibióticos, já usando corticoide,
é uma paciente que a gente não sabe dizer se ela já tinha algum critério de doença moderada e por isso foi iniciada ou não as medicações, né? Ou se, na verdade, né, realmente assim, foi feita uma antecipação dessas medicações. Mas eu acho importante a gente marcar. Antibiótico, esse sinal de infecção, o paciente usualmente vai estar internado e a corticoterapia idem após o 7º dia. Tá? Já para internação em UTI, gente, quando a gente tem uma paciente que ela não tem melhora, né, com a oferta de oxigênio, né, quando você mantém uma oferta de oxigênio para ela, né, e ela continua com saturação menor de 95%, especialmente, né, se ela chegou já mais grave, essa paciente é uma candidata para internar em UTI. Paciente com esforço ventilatório também é para estar em UTI. A relação PO2-FiO2 menor que 300, UTI. Hipotensão, alteração, né, de perfusão periférica, alteração do nível de consciência, oligúria. Mas vale a pena a gente começar a discutir ele, gente, ó, é uma paciente que alguns trabalhos, alguns grupos brasileiros têm demonstrado que a hora que ela põe o catéter nasal, é uma paciente que tem um risco muito aumentado de precisar de UTI. Então, se ela não está em um serviço que tem UTI, ela tem que ser transferida para, imediatamente, tá? E tem que tomar cuidado de como vai transferir ela também para o oxigênio acabar no caminho, que a gente tem visto isso em muitas partes do país. Tá? Mas ela colocou o catéter nasal, gente, é uma paciente de risco para UTI, a gente tem que pensar nisso. Esforço ventilatório tem que ir para UTI. E essas pacientes, a gente tem que fazer um grande esforço para ela manter uma saturação na gestação maior que 95%, no puerpério volta ao que é do adulto habitual, que é maior que 92%. Então, a gente começa com catéter nasal, vai progredindo ele ali 2, 3, 4, 5 litros, né, até 6 litros, mas a tendência nossa agora é ali, atingiu 5 litros, não manteve, né, a saturação acima de 95%, a gente vai evoluir para a máscara de Venturi, né, máscara não reinalante, e ali você pode ir com FiO2 até 50%, então quando você está ali 10, 20 litros, assim, não adianta mais você insistir nela, se você tem catéter nasal de alto fluxo, você vai para ele, nasal de alto fluxo não funcionar, a gente vai tentar a ventilação não invasiva, se for o caso, né, a gente vai ter o CPAP e o BIPAP, aí, e se essa paciente, a despeito dessas medidas, ela não estiver mantendo, precisa manter uma saturação maior que 95%, especialmente se ela tem feto intrauterino, tá? Então, isso daí são pontos importantes. E quando a gente for entubar essa paciente, a equipe toda tem que estar preparada para fazer um potencial parto, né, dessa paciente. No caso da paciente 36 semanas e 5 dias, foi feito o parto dela e a intubação no mesmo momento já programado, mas qualquer paciente que é entubado e tem um feto viável, tem que estar presente a equipe de pediatria e de obstetrícia, porque se tiver uma queda de saturação muito importante, o feto também cair, ele não se recuperar, você pode ter a necessidade de fazer uma cesariana de emergência, né, que em alguns casos tem acontecido no país, sim, então a gente tem que estar preparado para isso. Tá? E aí, gente, a gente tem que lembrar de que pronação é uma opção, tanto para a mulher com gestante ainda, como ela, né, no pós-parto, né, e assim, uma das indicações que tem para essa paciente também é o quê? É a dificuldade de se manter, né, a oxigenação maior da sua meta, seja 95% na gestante, seja maior que 92% na puerta, tá? Ou quando elas estão sedadas, por exemplo, e tem uma relação de PO2 menor que 150. Ajuda muito, pode ser muito útil para essas pacientes, tá bom? Eu acho que a partir daqui a gente retoma com os casos, né, Suê? Para a gente também ter um ponto de discussão um pouco baseado nisso daí, tá? Sim. Mas eu acho que é importante a gente ter essa sequência em mente, né, Suê? De onde partir e como que nós vamos progredir no cuidado dessas pacientes. Sim. Não sei se alguém da audiência quer falar, porque eu vi comentários também. Yurian. Alguém quer fazer? Boa tarde. Boa tarde, Yurian. Doctor Yurian por aquí, intensivista y técnico de vigilancia de óbito no ministerio. Sería óptimo estos manuales, estos fluxogramas que ustedes siempre en cada debate enfatizan, que estuviesen en cada consulta donde un médico hace plantón, ya sea VS, ya sea
nas UPAs, que se encontrem aí, que o médico olhe, que o médico vea, além dos médicos, tem que ter pelo menos este manual em seu celular e adueñarse de este manual, saber tudo. ¿Por qué? Para no cometer error, como mismo se cometió en esta paciente, que fue un tratamiento indebido y por eso llegó en ese estado al hospital. Entonces, los gestores de saúde têm que ir lá, têm que ir na SUPA, têm que ir na SUS, têm que fiscalizar, têm que verificar, a ver, perguntarle aos médicos que estão de plantões, perguntarle aos médicos que trabalham na SUPA, olha, você tem conhecimento de tal, a ver, você sabe o fluxograma de uma grávida com dispneia? E então, temos que implementar, não só é construir esse manual e debatir aqui com nós, sino levar esse manual lá na base, discutir esse manual lá na base e, principalmente, ter esse manual onde os médicos fazem plantões, que são onde estão indo as grávidas, onde estão indo os pacientes e onde se estão cometendo os maiores erros. Então, eu penso que isso seria um ponto de vista a tratar atualmente para diminuir a mortalidade materna no Brasil. Yurian, aqui eu acho que estivemos de manhã na reunião, né, e você falou a mesma coisa, que é um ponto forte. Aqui na audiência eu percorri, eu vejo que tem participando uma OBS, e é uma questão que a gente percebe que as unidades básicas, as UPAs, eu não sei como, mas a gente não tem chegado. E até o próprio manual, eu acho que a divulgação dele não sei como, mas a gente precisa melhorar isso mesmo, né? É um ponto bem importante. E dizer, como eu disse de manhã, que a Fiocruz, junto com a Fiocruz, né, Gabriel, a gente está promovendo reuniões que serão, acho que, às quartas-feiras, que será para discutir que, a partir dessas reuniões que nós temos feito, percebemos que faltou isso. Isso que você falou, de divulgar nas UBSs, na ponta. E as reuniões com os gestores serão feitas justamente para ver o que acontece com o fluxo e para melhorar isso, porque para a gente diminuir a mortalidade materna, tanto o cuidado de UTI, que é o que essa paciente está precisando agora, mas um cuidado prévio deve ser tomado, né? Eu acho que é muito importante a gente ressaltar, eu acho que assim, toda vez que a gente fala, os casos foram graves, a gente fala assim, nossa, a gente podia ter feito diferente, né? Toda vez essa reflexão ela é muito boa. Mas nós nos deparamos com um momento, Yuri, que eu não sei se você concorda comigo, que a gente começou a identificar o seguinte, as dificuldades das áreas que não são de intensivista, aí inclui, né, a obstetrícia, a ginecologia, né, várias outras áreas, de entender um pouco da abordagem do paciente crítico inicialmente, e às vezes dificuldades também que tem, assim, né, até do próprio intensivista de entender o fluxo da gestante. Então a gente foi colocado numa situação muito aguda, de forma muito rápida, né? Então todas essas medidas que a gente puder fazer agora para tentar sanar isso, é extremamente importante. E eu concordo que, né, é importante que as pessoas conheçam como fazer a abordagem inicial. Esse manual, quando ele foi produzido de uma forma assim, bem esquemática, que as pessoas pudessem pegar as tabelas, especialmente, tá, e pudessem olhar essas tabelas e falar assim, olha, eu quero esse ponto do manual, então você vai lá e atua nele. Então, acho que o manual, nesse sentido, ele ajuda bastante. Mas é importante que as pessoas tenham ciência de que ele existe, tenham ciência de como utilizá-lo, e que tenham ciência também que a gente vai ter que fazer uma integração de fluxo multidisciplinar, né? E a UBS tem que saber como abordar a gestante no início, o hospital, a UPA tem que saber como abordar essa gestante, nós temos que saber quais são os sinais de risco para essa paciente, quais são os sinais que estão dizendo para a gente, assim, ela está piorando, e guardem, gente, frequência cardíaca maior ou igual a 25, saturação abaixo de 95, para a gestante, é ruim. São situações que colocam em risco a saúde da mãe e a saúde do feto. Tá? A Sue agora ela vai falar um pouco para a gente, assim, também, de outros aspectos importantes na abordagem geral, mas eu acho importante ter em mente, assim, sempre tem janela de oportunidade, mas a gente também tem que entender também que a gente foi pego, vamos dizer assim, né, foi de uma forma muito aguda, né, essa pandemia, nos fez aprender muito em pouco tempo. Sue, por favor.
Tá. Eu coloquei de novo, porque alguém pediu no chat para colocar o QR Code, por isso que eu acabei colocando, para todo mundo ver. A mim você abrir a outra apresentação aí. Tá. Aí eu vou... Esse grupo ele é muito bom. O professor Zaconeta preparou uma outra apresentação, que eu acho que ela está bem didática, e é a que eu vou colocar agora aqui. E aí eu acho que depois a gente podia voltar, né, Gabriel, para a gente falar dessa paciente internada, se há alguma sugestão. E é uma coisa importante também, a gente tem integração de especialistas, como você disse. E aí falta para a gente aqui um intensivista, se alguém tiver aí, o Yuri eu acho que é intensivista, para dar uma opinião nesse caso, com a paciente que não consegue sair da extubação, do aparelho, o que poderia ser feito? De manhã, a Fernanda disse que no HC eles estão aumentando a dose de corticoide. Eu acho que foi isso que eu entendi. Então, bom, mas vamos lá. Essa apresentação é do Dr. Alberto Zaconeta, que também integra o grupo, e ele é lá da Universidade de Brasília. E ele tem sempre uma forma gostosa de fazer para a gente guardar, né, o que é importante, e ele colocou Covid-19 e gravidez, os 7 recados capitais. Então, aqui para lembrar um pouquinho, que inicialmente o SARS-CoV-2 acomete o trato respiratório superior, dando sintomas menores da síndrome gripal, e felizmente 80% das vezes o quadro vai parar aqui. E como já foi reforçado, nesse quadro não há necessidade de nenhum exame laboratorial adicional, a não ser o teste, o PCR, para o diagnóstico da COVID. E aí o tratamento é sintomático e uma vigilância rigorosa dessa paciente, para que se surpreenda algum sinal de alerta e que a gente perceba o momento que ela está passando de uma infecção de trato respiratório superior para acometimento pulmonar, o que vai acontecer em 15% das pacientes, e aí a paciente vai ter uma falta de ar, que pode levar a uma hipoxemia, e uma síndrome respiratória aguda grave, né? Que aí justifica a internação da paciente e, dependendo da situação, a gente pode caminhar por uma resposta inflamatória exacerbada, com um quadro sistêmico, acometendo todos os órgãos, né? A gente tem lá a tempestade de citocinas, que é um quadro inflamatório, e você pode caminhar para o dano multiorgânico e para a morte. Felizmente, isso vai acontecer somente em 5% das vezes, mas, infelizmente, a gente tem percebido que a letalidade tem aumentado, né, entre as gestantes. Então, por isso que a gente tem promovido todas essas ações no sentido de evitar que isso aconteça. Bom, aqui o Gabriel já falou, né, dos estágios clínicos da COVID. Então, aqui a síndrome gripal, lembrar que, mais uma vez, que nesse momento não se deve fazer corticoide, eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, eu estou numa fase da resposta viral, se eu fizer corticoide nessa fase, eu pioro o quadro, porque eu favoreço a replicação viral, né? E aqui eu parto já para um quadro de comprometimento pulmonar, com dor torácica, dispneia, então a falta de ar aqui é um marcador muito importante, e aqui a fase inflamatória, uma hiperinflamatória com quadro grave, tá? Então, o recado número 1, lá, o recado capital, o manejo da maior parte das gestantes consiste em tratamento sintomático, orientações acerca das possibilidades evolutivas e sobre sinais de alerta, com seguimento remoto, pelo menos até o 14º dia do início dos sintomas. Inicialmente, a gente dizia que era até o 10º, e a gente tem percebido agora que com essa nova variante, ela é um pouquinho mais arrastada ao início das complicações. Então, é importante o acompanhamento até o 14º dia. Então, esse é o primeiro recado. Monitorar e tratar apenas com sintomático a primeira fase da doença.
Se eu tiver os exames complementares, então, reforçando, a gente não faz nesse início aqui. A gente começa a fazer exame complementar dessa fase pulmonar em diante. Então, exames complementares feitos na fase inadequada geram resultados que eu não consigo interpretar direito e tratamentos sobre os quais a gente desconhece por quê. Então, qual tipo de droga, que dose, até quando. E aqui, lembrando que, às vezes, se dosa o dedímero, e o dedímero estará aumentado, e você entra com um anticoagulante numa fase que ela ainda não é adequada. Então, lembrar, anticoagulação é quando eu tenho a paciente passando para um quadro moderado para grave, e ele é feito apenas em ambiente hospitalar. Em ambiente domiciliar, ou a paciente não está no domicílio de forma errada, né? E ela deve ser internada, e aí receber o anticoagulante, se for o caso, internada. Nunca anticoagulação domiciliar. Lembrar que a evolução em gestantes é diferente da evolução em não gestantes. Inicialmente se achou que a COVID não era grave em grávidas, e a gente logo percebeu que não era verdade, então começaram a aparecer os trabalhos mostrando que a gestação aumenta o risco de internação em UTI, aumenta o risco de ter que fazer uma intubação e até da ECMO. Fatores associados à forma grave, então a gente percebe aqui que o IMC é um fator importante, então felizmente nesse caso apresentado, ela teve um cuidado adequado e ela conseguiu ir a termo e não ter complicações maiores, mas é um fator de risco bem importante. E lembrar também a pré-eclâmpsia como um outro fator, além da hipertensão crônica e do diabetes pré-existente. Então, recado número 3, gestantes e puérperas têm risco aumentado de evolução para formas graves e morte, sobretudo se tiverem fatores de risco associados, idade, obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial crônica e asma. Evolução em gestantes durante a segunda onda foi aqui para dizer que ela foi pior, e aí a pergunta, as novas cepas virais são mais agressivas, né, a pergunta. A gente tem aqui em 2020 e 2021 aqui o total de óbitos, né, e esse outro quadro aqui mostrando a letalidade, então que houve um aumento da letalidade aqui de acordo com os dados do observatório, que é interessante que nesse link aqui a gente tem todos os dados reunidos do CIVEP, né, e numa análise que permite uma visão um pouco mais global. E aqui o Alan, que preparou esse slide, aqui vendo que a gente tem uma letalidade maior em 2021. Hoje de manhã, a Fernanda, que é lá do HC, ela disse que eles estão comparando os casos de 2020 e 2021 internados em UTI, e lá eles não observaram esse aumento de letalidade. Provavelmente porque houve uma melhora do manejo em 2021, com o que eles aprenderam em 2020, num ambiente ideal, onde a gente tem lá UTI de adulto, e uma integração que foi se construindo cada vez mais entre a equipe obstétrica e a equipe de intensivistas. Então, mostrando que, se eu tiver uma boa integração e bons recursos, eu posso melhorar essa letalidade também. Então, mas assim, de uma forma geral, os dados disponíveis no Brasil como um todo indicam claramente que durante a segunda onda, as infecções em gestantes e puérperas foram mais frequentes, mais graves e mais letais. E a estratégia para diminuir a letalidade de gestantes infectadas, né, seria eu ter um melhor suporte de intubação. Então, a gente percebe que a mortalidade também, muitas mulheres acabam morrendo sem conseguir chegar a receber um suporte ventilatório adequado. Então,
é importante que a gente consiga separar grupos com riscos diferentes. Então, mulheres aqui que têm essa frequência respiratória acima de 25, saturação menor que 95, valorizada a dispneia, né? E as mulheres com esses temperatura acima de 38, frequência cardíaca acima de 120, hiper ou hipotensão e alteração do sensório, também são pacientes que estão na fase inflamatória importante, né? Para a gente conseguir estratificar esse risco, lembrar o Mills, que a gente já mostrou, e é bom insistir, lembrar que isso depende apenas de avaliação clínica, não há nenhum exame laboratorial, e é uma ferramenta muito importante para estratificar esse risco, e eu decidi se essa paciente vai ser internada, dentro da internação, se é numa enfermaria ou se ela necessita de uma UTI, para que ela possa ter o atendimento adequado, né? E aqui, 1 ou 2 alertas vermelhos, 2 ou mais alertas amarelos, síndrome respiratória aguda grave ou um fator de risco associado, marcam a necessidade da mulher ter um atendimento de internação e em UTI, e essa atitude simples pode reduzir a mortalidade materna. Então, recado 5, em gestantes afetadas por Covid-19, é imperioso o reconhecimento precoce das formas moderadas e graves e a transferência oportuna para centros com capacidade de oferecer suporte avançado de UTI. E aqui é a vacina, então aqui eu vou ir um pouquinho mais rápido. Apesar da ausência de dados sobre a segurança das vacinas para a Covid-19, o seu mecanismo de ação permite pressupor baixo risco de efeitos adversos maternos e fetais. Portanto, o risco hipotético da vacina deve ser confrontado com o risco real da infecção, sobretudo em cenários onde falta suporte intermediário e avançado. Então, a gente recomenda fortemente esse grupo que as gestantes sejam vacinadas, né? E aqui, esse recado número 7, situações de catástrofe suscitam comportamentos inesperados e desesperados, que, como regra, acabam aumentando o agravo. Então, a redução de morte das gestantes advirá de ações baseadas em levantamento de dados e planejadas de forma que todos os atores mirem o mesmo alvo e trabalhem de maneira coordenada, sincrônica e apoiada em evidências científicas, né? E aqui dizer todas as universidades participantes, e eu quero ressaltar aqui, se vocês quiserem fotografar para depois entrar nesse site, eu não sei se a Karen também colocou aí no chat isso, que é de grande valia, tá? Então, eu falei muito, né, Gabriel? A gente se empolga, sim, mas é só para reforçar. E se a gente for voltar nesse caso da paciente internada, eu acho que uma sugestão o pessoal da HC está fazendo a tele-UTI, que você tem uma discussão dos casos graves com o pessoal da UTI de lá, que está ganhando bastante experiência. Então, acho que uma das formas seria fazer esse contato, a Gisele, que está conduzindo o caso, aqui o celular está de Gisele, não sei se é Gisele. Eu acho que é importante também, né, assim, nós... Eu acho que é importante, assim, para a gente. Primeira coisa, a gente tem que saber como cuidar dessas pacientes desde a atenção primária, isso é ponto de foco. Tem que saber como abordar essas pacientes com doença sintomática ou doença leve, ou seja, essas pacientes são pacientes cujo principal foco é monitoramento, não é tratamento, né, e nem é propedêutica adicional. A paciente atingiu um quadro de doença moderada, que é o quê? O paciente está com dispneia, está queixando já dor torácica, que passa a ser até grave.
A paciente, ela está começando assim, a estar muito pior, está piorando o quadro, ela tem que fazer uma consulta hospitalar, e se essa paciente tiver com sinais ou risco de pior iminente, que a gente pode ver através do MIUS, ou pode ver pelos dados vitais, ver a saturação dela, ela tem que internar. E aí, essa paciente internando, é que nós vamos lançar a mão do tratamento dessa paciente, tá? Corticoide, antibiótico, heparina, fora do ambiente hospitalar, nessas medicações, em geral, não tem mostrado ter uma melhora, pelo menos no grupo de gestantes, e, portanto, elas estão restritas, até à luz do conhecimento atual, a esse momento, tá? E pacientes, gente, que têm dispneia, né, paciente que tem desconforto respiratório, paciente que precisa de catéter, é paciente que está em iminência de descompensação. Pode ser que um grupo não vá descompensar, mas a chance de descompensar é importante. Então, essa paciente a gente já tem que estar em contato com UTI. Né? Paciente com esforço respiratório é para paciente para estar em UTI. Tá? Paciente que não consegue manter saturação acima de 95, tem risco desse feto falecer. Né? E essa paciente também pode ter um desfecho pior, então a gente tem que ficar atento. Tá? Então, assim, eu acho que esses pontos, né, são muito importantes da gente ter em mente. Né? O parto, ele não trata o COVID, ele pode ser necessário durante a abordagem, ninguém tem dúvida, como foi feito no primeiro e não foi feito no segundo. Né? No momento que a paciente ficou muito crítica, um feto com 36 semanas e 5 dias, né, a equipe realmente, ela fica, né, ela vai focar um pouco na saúde fetal, sim. Né? Então, assim, o feto vai dizer para a gente o seguinte, fluxo, tá? Como que essas pacientes têm um fluxo de monitoramento, como que essas pacientes têm um fluxo, tá? De entrada numa UPA, no hospital, para tratar, né, para ter orientação para gestante, qual maternidade que ela vai entrar e qual UTI que essa maternidade vai direcionar essa paciente, e se essa UTI tem ou não cuidado obstétrico. Parecem coisas simples, mas elas estão todas interligadas, né? E aí são pontos de melhoria para a nossa rede, são desafios, gente. Toda vez que a gente vê um caso que é grave, né? Esse caso, por exemplo, é um caso, né, que já tem um tempo já de intubação e deve ficar um tempo, né? Porque essas pacientes de COVID realmente são pacientes que ficam períodos prolongados, e aí essa dificuldade de desmame, né, não é uma coisa incomum, né? Porque são pacientes que vão ficando assim, tendo essa demanda, mas é importante a gente ter essa linha do tempo bem clara, coisas simples, mas bem claras, né? Assim, talvez de fluxograma, disposição, né? Realmente, assim, desses nossos manuais, mas cabe mais a vocês que estão no local também criarem estratégias. Fala assim, como que eu vou disseminar? É reunião com o meu grupo? Né? É colocar no WhatsApp? Né? É fazer com que a pessoa que está entrando no meu serviço vai para além de frente, que ela tenha contato com pelo menos essas tabelas do manual? Né, tem esse conhecimento. Então, assim, tudo isso é importante para a gente ter sucesso, tá, gente? Mas eu tenho fé, sabe? Eu acho que todo dia a gente melhora um pouco. A gente nunca é o mesmo, né, no dia seguinte. Essa doença tem ensinado muita gente, que se a gente desanima também, a gente não segue. Tá? Eu acho que a gente tem que manter essa mensagem de esperança sempre, né, que nossos pacientes que não vão ficar graves e não vão morrer em vão. Isso nós não vamos deixar, não. Né? Mas nós temos aí uma... O que o doutor Gabriel estaba falando sobre as tele-UTI, inserir elas e aproveitar de esa experiencia sería óptimo. ¿Por qué? Porque estamos falando un pouco mais do trabalho da atenção primária, mas também temos que falar do trabalho da atenção secundária, porque tem hospitais, tem maternidades, que tem leitos de UTI que são poucos, e além, quizás no tenga la cantidad de intensivistas necesarios, o solo tenga un intensivista con experiencia y los otros son residentes. ¿Por qué? Porque para formar un intensivista precisa mucho de tiempo y experiencia también. Entonces, con el aumento de los leitos de UTI, sería óptimo inserir esta tele-UTI en los casos que ainda estamos discutiendo y que ainda as grávidas o as pacientes están internadas, porque sería una forma de apoyarnos todos. Es verdad que para un intensivista ya es un señal de alerta tener una grávida no servicio. ¿Por qué? Porque es mejor tirar al recién nacido y solo ficar trabajando con las grávidas. Paciente.
Y entonces sería óptimo, cualquier duda que cualquier estado tuviese, que cualquier municipio tuviese, activar esa tele-UTI y ayudarnos de intensivistas ya con mayor experiencia en pandemias, en grávidas, en estos casos en sí. Pode responder, Sue? Pode ser, Gabriel. Isso realmente é importante, Yuri. Assim, eu acho que a gente podendo se apoiar é muito relevante mesmo. E aí nós vamos aprender muito nesse momento como lidar com grávida também é um pouco diferente, né? E eu acho que também, assim, até essa tele-UTI, apesar dela melhorar muito para vocês que são intensivistas, ela também vai melhorar para a gente, porque a gente também vai passar a ter contato com alguns, vamos dizer assim, com algumas situações que não são tão cotidianas para o obstetra, para o médico de família. Então, assim, eles também avançam e melhoram o cuidado. Essa tele-UTI seria, né, quando ela tiver disponibilidade, for viabilizada, vai ser uma questão muito interessante. Mas lembrando que nem sempre, né, eu acho que a gente brinca muito assim, que às vezes, por exemplo, quando a paciente vai para a UTI, uma das dificuldades que a gente tem é isso que você está falando, é a não contato do profissional, né, não experiência do profissional de UTI, a sobrecarga de trabalho de todos, né, porque isso daí também, assim, é uma coisa extremamente importante, né, e a hora que você se depara, né, Yuri, com 2 pacientes num só, é um desafio adicional para o intensivista, que não está habituado a lidar com isso. Então, para ficar mais fácil, e às vezes essa não vai ser a resposta, né, então, acho que assim, esse apoio mútuo, eu virar para a pessoa, Ian, vamos ir junto, cara, nós estamos juntos, eu estou do seu lado aqui, que precisar, que a hora que for o parto nós vamos fazer, também cria uma segurança para o grupo também de intensivistas, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente. Eu acho que já não pode perder a fé, né, Sue? Sim. A situação é difícil, mas eu acho que a gente tem muito a crescer e muito a ganhar. Aí eu tenho uma pergunta prática, Gisele, estou falando certo o seu nome, Gisele? Se você, assim, eu acho que o nosso... Sim. Ela é a Na verdade, meu nome é Somaia. Gisele é só o nome da imagina, tela ele fica dela. no computador do trabalho, daí no computador do trabalho fica registrado o nome de alguém, né? Desculpa. Então, não tive muita opção, tá? Somaia, então, porque eu acho que, assim, o que me angustia, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está num ponto ainda de poder, talvez, ajudar de uma forma mais efetiva nesse caso em si. E aí eu pergunto se vocês gostariam de ter uma discussão desse caso, porque eu até coloquei no nosso grupo, eu acho que o grupo do HC é um grupo que está com muita experiência em UTI, né? E se de repente a Karen, que é a pessoa que faz o contato do grupo, pudesse intermediar, e se vocês quiserem, eu acho que fica aberta essa possibilidade para uma conversa. A gente tem uma equipe bem grande aqui de intensivista, nós somos um hospital referência, né, da capital e da região metropolitana, então a gente trabalha com 89 leitos de UTI, e realmente eles participam de várias discussões com vários locais de UTI, e nossas pacientes realmente elas são conduzidas por essas equipes, né? Então, eu não vejo, assim, a grande necessidade dessa discussão nesse momento, porque aí eu já não intervenho na UTI, eu faço só o acompanhamento obstétrico, né, então eu sou da obstetrícia, e aí os intensivistas que fazem a condução dos casos, né. É uma paciente realmente mais difícil, eu sei que amanhã já está o planejamento de começar o desmame, né, do respirador, essa paciente é uma paciente que realmente teve uma evolução bastante desfavorável. Falando de tudo isso que vocês comentaram em relação aos casos de Covid, desde o começo, a minha percepção, né, que eu estou desde o começo também na pandemia, a gente ajudou a organizar todo esse atendimento, é que o que eu tenho percebido nas gestantes é que nesse ano, nesse período, a partir mais ou menos de fevereiro, as pacientes que vieram com maior gravidade, tá? O ano passado a gente teve gestantes internadas que necessitaram, né, da nossa assistência, mas eu não tive de nenhuma gestante aqui dentro do nosso serviço com evoluções
desfavoráveis, às vezes com perda fetal, sim, a gente teve, mas não com a mulher num estado crítico. E o que eu tenho percebido é que eu tenho recebido pacientes num estado mais crítico. Eu tenho agora uma puérpera, né, que ela internou, ela está no 8º dia de internamento, que ela teve o bebê, 8 dias depois do parto, ela internou num estado muito grave. Ela chegou com saturação de 52%, né? Então, ela foi direto para uma IOAT e ela está num estado grave, né? Então, eu tenho percebido que é rápido a gravidade, então ela faz, e ela, assim, é da noite para o dia. Ela simplesmente, em horas, ela simplesmente parece que ela caiu de uma escada, né? Essa sensação que eu tenho, tá? E são casos difíceis de condução, de difícil resposta, né? Então, acho que realmente tem a ver com as cepas, mudança do vírus, alguma coisa, ou então pela própria saturação do serviço, né? Porque o serviço, de uma forma geral, ele está saturado, então elas têm chego com mais gravidade. Então, eu ainda não consegui identificar muito isso, mas é isso que eu percebo, elas têm chego com uma gravidade maior. Então, acho Isso que tem sido uma percepção de todos, viu? Assim, a doença está grave, as nossas gestantes, elas estão chegando. Não sei se é um tardio, porque tem aquele atraso tanto de demorar, mas a evolução, ela tem sido mais rápida, parece, né? mais agressiva. 2 horas a paciente transforma, né? Por isso, pelo menos, esse monitoramento diário, especialmente nesse momento. E ainda a gente tem visto outra coisa, né, Suê? Uma complicação fora daquele período dos 10 dias, que antes estava ali no 7 dias, que respirou. Hoje a gente não consegue respirar muito, não. Reinfecção está presente, né? A gente está começando a ter pacientes com reinfecção e estão ficando mais graves do que às vezes ficavam anteriormente. Tem sido um padrão que a gente tem que entender muita coisa ainda. Né? Eu acho que a gente ainda vai... Eu diria que nós estamos num aprendizado constante. E a gente... Não é um aprendizado distante, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho mais. Eu não sei se vocês têm tido os casos nossos aqui, alguns que a paciente acaba tendo que ir embora para casa com suporte de oxigênio. Sim. Porque ela sai da doença, mas fica com uma fibrose pulmonar e que ela tem muita dificuldade para respirar. A gente faz acompanhamento também ambulatorial, né? Então a gente percebe isso, essa dificuldade. Eu acho que a gente vai ter muita sequela dessa doença. Essa a impressão que a gente tem, né? Já tem vários pacientes com sequelas, mas nós teremos muitos pacientes sequelados por causa da Covid. Oi. Disculpa, eu penso que también es un poco recalcar a la hora del traslado de una paciente que está ingresada en una UPA aguardando leito de UTI o aguardando leito en una maternidad o papel de un médico regulador de controlar, de hacer más veces partes de esa paciente, de saberse también o fluxograma, de saber también o manual, porque a veces demora mucho un traslado de una paciente y mientras se aguarda ese leito disponibilizado, a veces fica un poco fuera de mano, o sea, tem que pegar um pouquinho mais e fazer mais partes consecutivamente. Sim, tem que ter um fluxo mais alinhado, né, Yuri? Isso. Importantíssimo. Gente, eu acho que assim, a discussão ela está muito boa, né? Eu sou mineiro se deixar né? Eu acho que pelo avançar da hora já tem alguns profissionais que eu sei que eles já estão saindo, porque eles têm outros compromissos, mas assim, eu me sinto privilegiado por ter tido essa discussão hoje, tá? A gente vê assim, como que essas dificuldades ocorrem em todas as partes do país. Eu acho que assim, as dificuldades que nós estamos tendo no Sul, no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste, e as nossas aflições, elas são muito semelhantes,
tá? Ninguém está conseguindo fazer muito diferente, mas algumas coisas a gente consegue como desafio. E eu ponho para vocês um desafio que é realmente assim, igual vocês sinalizaram. Divulgação dessa informação de como abordar essas pacientes nas etapas iniciais, como monitorar, como fazer esse fluxo, né, Yuri? Como transportar essas pacientes. Parece coisa simples, mas não é. Tá? Tem paciente que está sendo transportada e não consegue completar o transporte se não for entubada, né? Então, até essa logística tem que ser pensada. Mas, então, fica esse desafio para nós todos, né? Refletimos como que amanhã pode ser melhor do que hoje, né? Mas eu já agradeço todos o privilégio de ter discutido isso com vocês, assim, eu acho que as dificuldades, né, dos grupos, ele fortalece um pouco aquilo que a gente tem discutido, que é fortalecer rede, fortalecer cuidado, nos fortalecer enquanto profissionais, né, gente, que nós precisamos nos fortalecer também, até emocionalmente, que não tem sido um momento difícil para a gente, né, mas que, assim, eu tenho fé que depois que nós vamos sair mais fortes, né, obviamente que não é uma situação boa, ninguém queria vivenciar, mas nós vamos ter que passar por ela e vamos ter que enfrentar ela, né, com o coração aberto para a gente poder melhorar, né, não é simplesmente falar assim, foi difícil, esse ano essa cepa está pior, mas nós temos então que fazer com que a gente performe melhor para que essa cepa não tenha tanto impacto que ela vai ter, né? Então é importante a gente fazer isso. Então eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar discutindo com vocês aqui, foi uma satisfação muito grande. E eu a mesma coisa, e só para fechar, eu quero falar mais uma vez da vacina, porque eu recebo, às vezes, recado assim, Suê, será que pode? A minha filha está grávida, você acha que ela deve tomar vacina? Eu acho que, como médico, a gente tem que afirmar essa posição, né, que o grupo assumiu e que agora a nota técnica saiu também de vacinar todas as gestantes. Então, só lembrando disso. E obrigada pela oportunidade, eu sou uma japonesa que falo muito, quase que nem uma italiana. Um beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade.